Petrópolis. Arte, literatura, educação e liberdade. Parceria, Prefeitura de Petrópolis. Boa tarde a todos, todas e todes, que agora eu tenho que falar isso, eu tenho que me lembrar. Eu sou Silvana Gontijo, estou aqui nesse festival magnífico, numa experiência indescritível. Eu espero que cada um de vocês que está aqui nos assistindo sinta o que nós temos sentido ao longo desses dias. Foram dias de pura magia, né? Mesas incríveis, não é? Eu estou vendo as cabeças, não é verdade? A gente não queria sair daqui. E o que é pior, depois que a gente... cada mesa mais incrível que a outra. E hoje eu tenho a honra de mediar esses dois talentos aqui, André e Joana, e a gente vai começar se autodescrevendo. Eu sou uma mulher branca, eu tinha 1,63 m, mas encolhi para 1,61, 2. Estou muito revoltada com esse 1 centímetro a menos. Eu tenho uma blusa verde, uma calça estampada de verde e branco e os cabelos quase brancos. Eu tenho 70 anos, já estou que nem a minha mãe antecipando a idade, vou fazer em agosto. Eu queria muito, né, que quem quisesse depois fazer perguntas, encaminhasse para a Pauliane, porque muita gente está reclamando que não pôde fazer pergunta na mesa que eu tive agora de manhã. Se for possível, Pauliane, estou fazendo uma transgressão na norma? Estou? Não pode? Não? Bom, tentem. Eu não me conformo com essas normas. Tentem, tá? Bom, em primeiro lugar, eu vou pedir... Pode deixar os dois, né? Em primeiro lugar, vou pedir para a Joana se apresentar. Eu sempre dou preferência para as mulheres, claro, né? E Joana vai contar um pouquinho quem ela é, vai se autodescrever e a gente vai saber um pouco do maravilhoso trabalho que ela vem fazendo dentro das empresas. Eu vou dizer que uma das mulheres mais sábias que eu conheço, que é a Mucara Meredith, da Universidade de Naropa, ela fala que tem 2 grandes ambientes que vão mudar o mundo: a educação e o mundo das empresas. E a Joana está aqui para transformar as empresas por dentro. Vamos lá, Joana. Obrigada, Silvana. Bom, gente... Bom, vou começar me autodescrevendo. Eu sou uma mulher negra. Eu tenho 1,80 m, então é muito comum as pessoas se acharem altas até ficar do meu lado. Né? E aí elas descobrem que elas não são tão altas assim. Eu tenho um cabelo black, né? Estou vestida com um macacão azul e estou com um batom lilás, porque vocês já devem ter percebido, eu sou uma pessoa que gosta muito de cores, né? E antes de eu começar a falar, eu estava aqui ainda impactada pela mesa anterior, pelo fechamento, né, da maravilhosa Lívia. Não tem como não ficar apaixonada, ainda fica mais desafiador, né? Como é que encantar o público aqui depois desse fechamento maravilhoso, mas eu também senti que foi uma passagem de bastão. E o segundo ponto é que eu nem tenho roupa para ter a nossa ministra na plateia, nem o nosso escritor Paulo Scott aqui assistindo, né, esse momento tão importante. E a minha amiga Morgana também, muito obrigada. Bom, como a Sil trouxe, né, eu venho já há 15 anos atuando dentro das organizações. A maior parte desse tempo foi atuando dentro da área de recursos humanos, então já há muito tempo trabalho com desenvolvimento de pessoas, porque quando a gente vai falar sobre transformação do mundo, quando a gente vai falar sobre co-criar um futuro onde seja possível que todas as identidades e todas as pessoas possam coexistir, a gente está falando sobre mudar os nossos comportamentos, mudar a nossa maneira de olhar o mundo, né? E passar a ter mais consciência com tudo aquilo que nos atravessa e tudo aquilo que é impactado pelo que a gente faz, pelo que a gente decide. E eu tenho feito isso de diversas formas, e uma delas é atuar dentro das organizações pensando em como é que a gente pode passar a trabalhar a partir de um modelo de trabalho que não gere tantos efeitos colaterais nas pessoas e no ambiente.
O Krenak tem uma fala que, para mim, é pressuposto quando eu entro para fazer qualquer treinamento, qualquer reunião com consultorias ou qualquer palestra, que é: a natureza não está fora de nós. Então, quando a gente fala em olhar para a natureza, quando a gente fala em ser pessoas com hábitos sustentáveis, quando a gente fala em transformar o mundo, a gente está falando em transformar a gente. Na verdade, salvar o mundo é salvar a gente da gente mesmo, né? Então, quando a gente está falando sobre transformação de uma sociedade, transformação do futuro, inevitavelmente a gente está falando de transformação das pessoas. E transformar as pessoas, a gente primeiro começa a ser primeiro, né? Porque eu não tenho como mudar o outro se eu primeiro não mudar a si. Eu não tenho como falar sobre como é que eu vou criar um futuro se eu primeiro não pensar em como é que eu vou fazer parte da construção desse futuro, da construção dessa nova forma de trabalho e dessa nova forma de se relacionar. E quando eu falo que eu quero participar dessa co-construção, eu preciso primeiramente reconhecer que eu também faço parte do problema. E o que eu tenho visto nas organizações é que a parte mais desafiadora é a gente compreender que a gente é parte implicada de tudo isso que está acontecendo ao nosso redor. E que se talvez, quantas pessoas a gente deve ter aqui? Umas 100, 150 pessoas. Se cada mais, né? Tô muito generosa? Quantas? 460 centavos. E, putz, mais a turma que está aqui no corredor e a turma que está ali fora. Então, se a gente for pensar que nós somos aproximadamente 500 pessoas, se a gente sair daqui nessa conversa de aproximadamente aí 50 minutos, entendendo que nós somos parte do problema, é metade do caminho andado para a gente começar a fazer parte da construção da solução. Quando a gente se entende como parte do problema, a gente também está multiplicando não só essa consciência, mas todos os novos comportamentos que vão vir a partir daí no ambiente que a gente faz parte. Então, a mudança, eu passei a ver o processo de mudança a partir dessa perspectiva, né? O quanto que a gente vai fazendo pequenas mudanças a partir dos espaços que a gente vai ocupando. Eu acho que vou parar por aqui, senão a gente vai ficar começando a ficar aqui falando até... Eu estou sem som. Lindo, mas é isso mesmo, né? Você está falando uma coisa que o André me antecipou e que eu vou pedir para ele explicar, porque é a visão, né, essa percepção de que a natureza é tudo, né? Somos tudo, é o todo, é um sistema vivo que nos inclui, né? E as pessoas, eu faço palestras às vezes e peço, aponta uma coisa da natureza, porque todo mundo procurando uma planta. Aí eu falo, mas aqui, ó, vamos nos apontar como parte disso, porque a gente é uma parte. E é a parte que mais prejudica o todo, né? Então, vou pedir para o querido André contar um pouco dessa história. Boa tarde. Bom, eu sou branco, mas num país miscigenado como o Brasil, devo dizer que tenho orgulho de ter sangue indígena e negro nas minhas veias. Cabelos ainda pretos, 1,83 m, camisa azul celeste da cor do céu de Petrópolis nesse momento, calça jeans escura, tênis. Eu não posso começar de outro jeito, não estava no script, eu estou me deparando com pessoas muito importantes na minha vida enquanto leitor. Eu estou de frente para Leonardo Boff, autor do livro Saber Cuidar, muito inspirador para mim. Eu estou de frente para Zuenir Ventura, autor do livro Chico Mendes, Crime e Castigo, referencial para mim como jornalista. Eu estou perto do Sérgio Abranches, que nos traz informações relevantíssimas sobre os bastidores políticos das conferências do clima. Então, são professores caríssimos. Também, antes de falar do livro, eu queria lembrar que eu estou numa cidade serrana que foi escolhida pela família imperial para se refugiar do calor. O tempo passou. Hoje, Petrópolis, e não é só uma opinião minha,
claramente, se não é a cidade mais vulnerável a eventos climáticos extremos do Brasil, está entre as 3 cidades mais vulneráveis a eventos climáticos extremos, e os governantes que não pensam sistemicamente não trazem as soluções verdadeiras e vão levando. E na madrugada de hoje, numa cidade que provavelmente registra uma temperatura acima da média para este mês de outono, como tantas outras que sofrem o fenômeno da onda de calor, passou de 5 dias com temperatura acima da média para um mês, onda de calor. No ano passado, para o Jornal Nacional, eu fiz uma reportagem no mês de setembro, acho que o som está dando um reverb, mostrando um estudo do Instituto Nacional de Meteorologia que revelou, na década de 1990, tínhamos 7 eventos associados a ondas de calor no Brasil inteiro por ano. No ano passado, alcançamos a marca de 52 eventos de ondas de calor no Brasil, e está aumentando. Quero registrar, portanto, que na madrugada de hoje, eu estou muito sensibilizado e penalizado pelo flagelo que acomete o povo gaúcho, nós registramos a quebra do recorde de enchente em Porto Alegre, que era de 1941, pela cheia do Guaíba. Os diques não seguraram a pressão da água, da enxurrada que veio das bacias hidrográficas várias, com chuvas recordes, nível dos rios recorde, e a gente não pode normatizar os recordes como se fosse mais um recorde. A vida é dura, o mundo está aquecendo. Nós, em resumo, somos parte do problema, necessitamos ser parte da solução. A rota dessa solução já foi negociada, acertada, no Acordo de Paris, que é solenemente ignorado, e a falácia, inclusive, de algumas empresas, é de falar como um mantra de transição energética, que, do meu ponto de vista, se não tiver metas e prazos, é papo para boi dormir. Aquele boi dos pecuaristas, que são responsáveis pela o maior vetor de desmatamento da Amazônia, é pecuária extensiva. Não é ser contra o boi nem a pecuária. O Brasil... Isso está maravilhosamente explicado num livro do João Moreira Salles, recente, que conta a saga de destruição, devastação e depredação da Amazônia, mas que não se restringe à Amazônia. Eu me sinto responsável em dizer isso, nada disso estava no script. Quando eu fui convidado para vir para cá, nada do que eu falei aqui estava no script. Mas eu preciso dizer, e me sinto responsável tendo eu o microfone nesse momento, nessa tenda. Essa é uma luta urgente, especialmente no ano eleitoral. Não votem em prefeitos ou vereadores que emprestam enorme desprezo e desimportância ao planejamento urbano associado à agenda da adaptação. Tem muita coisa em jogo. E nós precisamos virar rápido esse jogo, por quê? Encerro, para não ir longe, nos seguintes termos. Mais uma vez, não sou eu quem diz. Nós estamos testemunhando um momento singular da história da humanidade, porque as escolhas que nós fizermos no nosso tempo de vida, nessa encarnação, se me permitem essa licença espírita, nós determinaremos a qualidade de vida dos nossos semelhantes, que não estão ainda aqui, ou daqueles que ainda são pequenininhos, mas dos próximos séculos nesse planeta. Não entendam isso como um fardo, porque aí a gente precisa lembrar de uma expressão nova, relativamente nova na área da psicologia, que é a ecoansiedade, surgiu das universidades de psicologia dos Estados Unidos na década de 1990, porque registrou-se no atendimento terapêutico psicológico, principalmente jovens, levando para o terapeuta a angústia e a ansiedade de viver num mundo que estava sendo destruído rapidamente. E isso, obviamente, causa um desconforto espiritual, emocional, mental. E os terapeutas começaram a trabalhar isso em congressos, começaram a trocar ideias,
Em 2021, entrou no dicionário Oxford de língua inglesa como verbete, ecoansiedade. A ecoansiedade, segundo os especialistas que nós ouvimos para fazer uma reportagem sobre o tema, tem diferentes abordagens, mas todos consensuaram o seguinte: uma boa resposta terapêutica é fazer com que quem traz essa demanda, eu estou sofrendo, eu estou vivendo num mundo que parece perdido, eu não estou vendo luz no fim do túnel nem esperança. Os terapeutas, nessa linha, costumam dizer o seguinte: a gente precisa sugerir às pessoas que trazem essa demanda para o consultório que elas se engajem, que elas se voluntariem, que elas sejam militantes, que elas descubram um mote, um sentido para emprestar parte do tempo e da energia, seja para cuidar de animal abandonado, seja para dar assistência à população em situação de rua, que é extremamente vulnerável a tudo isso que eu estou falando, seja para cuidar da reciclagem, para plantar árvore em cidade, para promover reuso de água. Seja o que for, não transfiram para seus filhos e netos, que isso é uma prática, eu acho desleal e quase cruel. Eu não tenho mais tempo para resolver esse problema. Agora é com vocês. Minha filha, meu filho, você que vai resolver isso daí. Não faça isso com as crianças ou com os jovens. Quem está vivo está em missão. Façamos a nossa parte já. Obrigada, André. E quanto ao script, eu quero deixar claro aqui que vocês dão o tom, tá bom? Está combinado assim? Eu só faço passar a palavra para um e outro e fazer alguns comentários, que é o que me cabe fazer aqui. Mas não temos um script. A gente quer conhecer, eu acho que todo mundo que veio aqui quer saber o que vocês pensam, o que vocês estão fazendo. E, falando de esperança, só quero fazer a propaganda de uma ação nossa que está gerando muita esperança. André já conhece, Joana, acho que não, que é o Esse Rio é Meu. É um programa que está transformando alguns territórios. A gente está em 1.553 escolas no Rio de Janeiro, cuidando de 267 rios e córregos. E, esse ano, a gente vai entregar 6 rios completamente recuperados de cima a baixo. Então, há esperança. E começa pela educação. Eu vou fazer essa profissão de fé. E eu convoco também cada um que está aqui a nos ajudar nisso, a suscitar essa questão, a provocar que crianças e adultos reflitam sobre o que estão fazendo e como estão fazendo. E olhem para o rio mais próximo. É simples assim. Olhem para o seu rio e vejam o que você pode fazer para salvá-lo. Tá? É uma convocação também. Eu vou pedir para a Joana continuar contando para a gente. A Joana, a gente teve uma conversa hoje de manhã, e eu fiquei muito encantada, porque ela falou de uma coisa que é um indicador novo para avaliar as empresas, que ela propõe que, em vez das empresas serem só avaliadas pelo seu desempenho financeiro, sejam também avaliadas pelo seu desempenho em prol do mundo, né? E eu vou falar mundo de uma forma bem genérica mesmo, para você detalhar, tá, Joana? Esse é um tema que eu tenho discutido muito dentro, né, ali do mundo das empresas, que é a gente começar a pensar o que serão os nossos valores, né, a partir de agora, considerando que o indicador financeiro ainda não pode continuar sendo a única forma de medir sucesso de uma organização, nem sucesso de uma pessoa. Isso passa por começar a pensar em qual é a capacidade das instituições em gerar impactos sociais. Impactos sociais significa impacto no ambiente que essas empresas estão inseridas e também nas pessoas que fazem parte desse ambiente. E aí eu vou pegar um exemplo aqui, né, quando a gente fala do contexto brasileiro. A gente ainda tem a maior parte da população negra desse país fora do mercado formal de trabalho. Como é que a gente está falando em gerar impacto social? Como é que a gente está falando em criar novos indicadores que não seja só o lucro líquido, EBITDA, margem de lucro, se a gente não considerar que existe uma responsabilidade das organizações, porque elas acessam esses recursos financeiros que vêm ali, né, de Estado e estão ali como donas do capital,
se a gente não pensar na responsabilidade delas de olhar para esses indicadores sociais, não numa perspectiva de que vai salvar o mundo, mas sim numa perspectiva de responsabilidade, porque isso é um pressuposto para que elas possam se manter relevantes no mercado no futuro. Eu estava analisando o relatório de diversidade, equidade e inclusão, que foi divulgado pelo Fórum Econômico Mundial no final do ano passado, e aí eles trouxeram que o Fundo Internacional Monetário projetou que, para os próximos anos, o que vai haver uma descredibilidade das instituições, uma acentuação das desigualdades sistêmicas e uma desaceleração da economia mundial. Né? E aí mais as questões geopolíticas, como a gente está vendo aí, né? Guerras desapontando aí em diversas partes. E eles trazem no relatório farol, que são alguns faróis que são indicadores do que a gente precisa começar a pensar agora para além do resultado financeiro. Porque, até esse momento, a gente já aprendeu como gerar lucro. A gente já tem no nosso repertório, né? Desde a época da atividade econômica ali, era o mercantil, da época da escravidão, depois da Revolução Industrial, a gente já sabe como se organizar dentro de uma forma de trabalhar para gerar lucro. O que a gente precisa começar a pensar é como é que eu ainda consigo trazer esses resultados que são importantes quando a gente pensa nos valores, né, ali de uma sociedade capitalista. Eu também preciso pensar em como eu vou continuar produzindo riqueza, considerando que eu preciso combater as desigualdades sistêmicas e eu preciso gerar economias mais inclusivas. E, para gerar economias mais inclusivas, eu preciso incluir pessoas que estão fora do sistema formal de trabalho. Então, quando, né, aí o André é muito maravilhoso, ele faz esse chamado de que a gente precisa, hoje, não dar mais, né, tantas tentativas de mudar essa realidade. O que a gente vê nos resultados é que a gente não consegue avanços numa velocidade ou grandes impactos na mesma proporção que a gente coloca energia para tentar mudar. É como se a gente colocasse tanta energia para mudar e a gente altera 1% do resultado, ou, se não, outro resultado, né? Tem ali algum efeito colateral, porque você acaba desequilibrando ali um pouco o ecossistema. Mas a gente começar a pensar no lugar onde eu estou, no lugar onde eu trabalho, que pequena ação eu posso fazer para mudar. E não é só mudar, gente. Boa intenção, todos nós temos. Quem aqui acorda pensando assim, ó, hoje eu vou escolher uma pessoa para infernizar a vida dela? Quem aqui? Levanta a mão. Ó, teve um ali, eu não vou nem falar para não expor, né? Mas teve uma pessoa que levantou a mão. Espero que a câmera não tenha registrado isso, porque está no YouTube, hein? Agora, quem já pensou que alguém acordou com a intenção de te prejudicar? Levanta a mão. A gente tende a pensar isso porque a gente acha que o problema está só no outro. A verdade é que todos nós temos boa intenção. Desigualdade social, desigualdade racial, injustiça, são questões que mexem todos nós de alguma forma. A gente não quer ver pessoas em situação de rua como a gente vê. Isso incomoda. Porque todos nós partimos de uma boa intenção. Só que não necessariamente a nossa boa intenção ela é refletida nos nossos comportamentos. É quando a gente, né, está lá com uma pessoa que a gente paga para poder fazer as atividades domésticas e a gente não paga um salário adequado. Isso não é instituição. Isso é permanecer uma condição de uma pessoa que está fora do sistema formal de trabalho e que eu estou contribuindo para uma situação precária e contribuindo para uma desigualdade sistêmica. É quando eu estou trabalhando... É quando eu estou trabalhando numa empresa, eu sou líder de uma área, eu trabalho no RH, na área de... Agora é área de people, na minha época era recursos humanos. Área de people, o negócio deu uma modernizada, mas os processos não necessariamente. E a gente está ali e a gente tem o poder de tomar pequenas decisões que vão impactar no ambiente que a gente está. Não é uma, duas, três, quatro, são dezenas de vezes que eu entro em reuniões com lideranças, eu ainda preciso convencê-lo de que precisa mudar. Se a gente ainda está no lugar de ser convencido a olhar para essas questões,
a olhar para como é que eu faço para incluir pessoas que estão fora do ambiente formal do trabalho, como é que eu faço para melhorar a condição de trabalho das pessoas que estão comigo ou das pessoas que eu conheço. Você não precisa ser convencido disso, a gente já está um step antes, não está nem falando de mudança, a gente está falando de... brincando de qualquer coisa, a gente está na boa intenção. E esse comportamento de não fazer nada não está refletindo a boa intenção. Então, tem um convite, que eu reforço esse convite do André, que é da gente começar a olhar que pequena ação a gente pode fazer para mudar essa realidade. Deixar um futuro diferente do qual a gente está vivendo hoje para as próximas gerações. E não dar tempo de ser convencido que, nas próximas eleições, eu preciso olhar qual é a proposta do candidato, se está incluindo alguma política que vai, né, contribuir ali para as ações que precisam ser feitas para a gente conseguir conservar o meio ambiente que ainda resta, que vai melhorar as condições de trabalho de quem está fora do mercado de trabalho formal, que é onde circula o dinheiro. A gente vive numa sociedade capitalista até segunda ordem. Os valores capitalistas são estruturantes na construção da nossa identidade e naquilo que a gente valoriza ou deixa de valorizar. Então, o sistema não está fora da gente, ele está dentro. O capital é a base para a sobrevivência, a necessidade básica. Então, se eu não atuo dentro do meu microespaço para que eu possa promover mudanças que vai permitir acesso de mais pessoas, eu vou ficar esperando um político fazer isso, o Congresso em Brasília decidir isso, sendo que dentro do meu microespaço ali eu tenho possibilidade de fazer mudança, a gente vai ficar no eterno esperar, esperançando, né? Tem alguém que fala isso que eu não lembro? Esperançar, né? Que é nesse lugar da boa intenção, sem ter junto uma ação prática. E isso, quando a gente está pensando, né, cada um aqui que pode trabalhar em lugares diferentes, que muitas vezes representam instituições, a gente está também falando sobre esses comportamentos da cadeira que você ocupa vai refletir o que o mercado, que as pessoas vão entender da sua instituição, da instituição que você trabalha. Então, para eu encerrar aqui a minha fala, fica esse convite para a gente começar, né, olhar para o que eu preciso cuidar para as próximas eleições, porque o direito ao voto, né, para a gente usar de forma inteligente, e tem questões que precisam vir a partir de políticas públicas, mas também tem um lugar de assumir a responsabilidade a partir do eu, para fazer pequenas mudanças nos ambientes que a gente está ocupando, porque são pequenas mudanças que vão gerar grandes mudanças, e a gente vai sair desse lugar de ficar esperando a mudança estrutural, porque isso não vai acontecer. Obrigada. Obrigada, Joana, por essa visão importante sobre a transformação necessária, né? Por essa transformação que começa com a gente, mais do que com consciência, com uma atuação prática também, né? Quer dizer, como é que eu me mudo e como é que eu mudo o meu fazer, né? Porque não adianta pensar e ficar elucubrando sobre o que eu preciso mudar. O que é que eu tenho que mudar no meu hábito, no meu fazer, no meu dia a dia? Então, esse é o convite que eu entendo que você está fazendo e promovendo dentro das empresas. Parabéns pelo trabalho. André, já que a gente fugiu totalmente do script, você não acha que estava na hora de você falar um pouquinho do seu livro? Afinal, estamos no evento literário. Vamos embora? Está sem? Sinal aqui no microfone do André, por favor. Eu estava ouvindo a Joana falar do mercado, eu me lembrei de uma frase do Muniz Sodré, que dizia que a mídia é a voz do Deus mercado. E se é verdade o que o Muniz Sodré está falando, eu acho que eu sou do grupo dos hereges. Porque realmente eu não me sinto, por vezes, muito confortável nesse sentido. Mas vamos lá. Eu sentei aqui e colocaram o livro errado. Só que Deus escreve certo por linhas tortas e o acaso não existe. Já peguei 2 clichês maravilhosos para dizer que o livro, entre aspas, errado, é o que foi lançado em 2015, quase 10 anos atrás, sobre prevenção do suicídio. Viver é a melhor opção. E eu soube no ano passado pelo Dr. Neuri Botega, psiquiatra da Unicamp, que é um dos citados nas obras que a gente recomenda aqui. Ele ligou para mim,
falando do livro que ele estava lançando também sobre esse assunto, e falou, você sabia que o teu livro é o mais vendido do Brasil sobre suicídio? Eu falei, é? Mais de 60 mil exemplares. Eu falei, como é que você sabe? Eu não sei. Não, meu editor que falou. A missão desse livro foi falar para quem não é da área da psicologia, da psiquiatria, da suicidologia, mas traduzir, digamos, esses saberes num país onde o suicídio é caso de saúde pública, num mundo onde esse problema também tem esse status. O livro está aqui não é por acaso, porque o que eu estou lançando aqui, que é a sabedoria no dia a dia, ele celebra, na forma de livro, 4 anos, mais de 4 anos, de uma live que surgiu durante a pandemia, chamado Papo das 9, e a gente, durante quase 2 anos, todo santo dia, às 9 da manhã, entendeu que deveria abrir um canal de comunicação. A partir do que o livro da prevenção do suicídio me trouxe de informação e noção do risco que uma pandemia e a decretação correta, protocolos sanitários, sem vacina, isolamento social, impacto sobre a economia, várias famílias ficaram sem subsistência. Hospitais lotados, falta de respiradores, protocolos de velório e de enterro acelerados para não haver contágio. Uma dor que a gente sentia. A dor estava presente, o peito oprimido. E o livro me trouxe a certeza, olha, teremos problemas na área da saúde mental, violência doméstica, uso de drogas, provavelmente impactos sobre tentativas de suicídio. E você vai fazer o quê? Era a voz da consciência. Eu resolvi fazer essas lives. Eu nunca tinha feito live. A orientação que me deram é, não faça mais de 3 minutos que ninguém aguenta a falação. Falei, vou falar 1 hora. Vou falar 1 hora, não importa para quantas pessoas estejam assistindo. Eu estou em sofrimento, as pessoas estão em sofrimento, nós somos seres sociais. Nós precisamos um dos outros visceralmente. E não é só um contato físico, porque nós somos latinos, nós gostamos de tocar, abraçar, sentir, dar um cheiro. É ver, é escutar a voz, é perceber o burburinho. Nós somos seres sociais e fomos privados, tinha que ser, até que a vacina Viva o SUS chegasse e nos livrasse desse e de outros vírus. E aí, o Papo das 9 tinha um roteirinho básico que veio pronto como o nome do programa. Quem é espírita sabe que, às vezes, as coisas vêm assim, prontas. Eu não sou sensitivo, mas realmente eu acho que, nesse caso, as coisas vieram mais ou menos organizadas na cabeça. Falei, o que eu vou falar? Bom, primeiro eu vou abrir os trabalhos, ao acaso, com um livrinho chamado Minutos de Sabedoria, que é da editora Vozes, que é uma editora católica, e o autor é espírita. Best-seller há 60 anos. Carlos Torres Pastorino, que é uma figura, foi padre. O senhor conheceu? O Pastorino foi padre. Depois entendeu que não conseguiria manter a vida monástica e foi com, eu diria, um perfil prolífico, erudito, poliglota, né? Aquela formação de antigamente, múltiplos saberes. E ele, numa rádio que não existe mais no Rio de Janeiro na década de 1950, tinha 3 minutos por dia na rádio para pílulas de sabedoria, ao vivo. Agora, como se sabe, a simplicidade dá trabalho. Você sintetizar num texto uma mensagem de sabedoria demanda muita caloria. Você tem que se debruçar para colocar em poucas palavras algo que faça sentido para as pessoas. E depois ele teve a ideia do livrinho, com 288 mensagens, versando sobre vida, morte, espiritualidade, coragem, fé, e foi por aí. Cuidar da natureza, cuidar dos animais, está tudo lá. Aquele livrinho de bolso que você abre ao acaso, opa, dá um refresh, assim, opa, que coisa boa. Comecei o papo abrindo ao acaso o livrinho, fazendo uma livre meditação, digressão sobre o assunto. Até hoje, o Papo das 9, e isso tem a ver com essa feira, sempre sugeri livros. Sugeri livros.
descola o focinho da tela digital e leia. Assim? Leia. Um monte de gente aqui teve livro que eu indiquei ao vivo, falei, recomendo. Depois, sugestão de doação para projetos, campanhas, programas, pessoas, instituições que precisavam de ajuda num momento difícil, em nível global. Depois, uma síntese das notícias. Sou jornalista, fiz minha seleção das notícias que eu achava importante. E, por último, a interação com as pessoas. E a interação com as pessoas foi esse momento mágico, porque também, quem recomendou que só fosse 3 minutos, também recomendou, desarma na tela digital os comentários, que senão as pessoas ficam distraídas. Eu falei, mas o propósito é que as pessoas se comuniquem, interajam, que haja uma rede paralela, várias redes. E essas redes foram construídas. E essas redes começaram a se agrupar à revelia do Papo das 9, começaram a se reunir para discutir entre elas grupos de estudo, grupos de indicação de apoio a instituições. Isso é o máximo. Missão cumprida. O Papo das 9 foi por aí. Completou 4 anos, eu falei, está na hora da gente marcar posição em relação ao livro. Todos os meus livros, é uma opção minha, não estou dizendo que isso é o certo ou errado, é a minha opção. O livro não paga as minhas contas, então eu não preciso da receita dos royalties do livro, todos os direitos cedidos. Esse daqui foi para o CVV, Centro de Valorização da Vida, instituição criada em 1962, voluntária, filantrópica, que presta um serviço gratuito de apoio emocional e prevenção do suicídio, por telefone 188 ou pelo chat. Aqui vai para as Casas André Luiz, em Guarulhos, que é um serviço inacreditável, de assistência a pessoas com deficiência intelectual ou motora. É a maior instituição do gênero no Brasil, até onde eu sei. São mais de 500 pessoas internadas, fora o serviço ambulatorial. As despesas são astronômicas, o SUS só consegue cobrir 1/4 dessas despesas, o livro não vai resolver o problema, mas eu fiz a minha parte. O que for do livro vai para lá. E é muito emocionante visitar quem estiver passando por São Paulo, é algo que exalta a nossa humanidade. Quem se desdobra na direção de atender quem não consegue levantar de uma cama, quem foi abandonado pela família ainda pequeno e está há 60 anos sob os cuidados da instituição. A alimentação especial em saquinhos, parece alimentação de astronauta, aquelas sopas, ou que coloca direto na veia. Nenhuma empresa especializada nesse gênero de alimento reduz preço. Assim, é impressionante. O capitalismo, que tem o seu lado capitalismo, tem questões que eu não entendo. Do ponto de vista humanitário, não vai prejudicar os lucros se você, no mínimo, der um desconto. Para essas pessoas que estão sendo assistidas, graças à mão de obra voluntária também, haja um fôlego no caixa da instituição. Portanto, o livro celebra a vida. Nós somos sobreviventes do vírus. Nós nos reencontramos e, ao nos reencontrarmos, nós conseguimos nos reinventar, fazer mais coisas e melhor. Porque o que a vida pede de nós, isso já foi dito, Guimarães, é coragem. É coragem. Teu parente, né, Sérgio? O que a vida pede de nós é coragem. E a gente está aqui para enfrentar todos esses problemas. Estado depressivo faz parte. Depressão, não. Depressão é uma tristeza persistente. Se ela te visita, procura ajuda. Tenha um diagnóstico. Procure esse apoio e entenda, vai passar. Pode levar um pouco mais de tempo, mas vai passar. A gente não está aqui para ficar se queixando das coisas, do aquecimento global, da emenda PIX da Câmara dos Deputados, de desembargadores por aí, ministro, é preciso dizer, como aconteceu agora no Mato Grosso, um parque estadual do Cristalino 2, quase 200 mil hectares, protegendo o avanço do desmatamento num estado já muito depredado como Mato Grosso. Uma instituição privada, uma empresa ligada à agropecuária, reivindicou na justiça o desaparecimento do Parque Cristalino 2, isso foi semana passada, alegando
há problemas em relação a quem está lá dentro, quando o parque foi criado, na época do Dante de Oliveira. Isso não é verdade. Deu ganho de causa para a entidade privada. O governador não quer recorrer. O governador não quer reivindicar a existência do parque. Ele disse isso no Roda Viva, segunda-feira. Não, porque há problemas, há problemas. O problema é ele. Não é hora da gente falar do Rio Grande do Sul, porque a prioridade é socorrer, assistir, enviar recursos materiais, fazer preces pelos nossos irmãos gaúchos. Mas o momento vai chegar da gente lembrar quantos representantes do povo gaúcho estão sabotando as medidas protetivas previstas em lei, do meio ambiente e do clima, num estado vulnerável, onde 40% do PIB é o agro. E, obviamente, esses representantes do povo têm interesses vinculados, por vezes, exatamente a essa área da economia. O agro não é o problema é o lado ogro do agro. Você só não falou do livro, André. É sobre o que é o livro? Rapidinho. O livro tem uma seleção de 32 das 288 mensagens do Pastorino abertas ao acaso nesses 4 anos. Eu escolhi 32 que me apetecem para fazer uma digressão, não de improviso, mas mais elaborada, despretensiosa. Eu não sou um escritor. Eu sou um jornalista que escreve livro. É diferente. E eu tento honrar a classe dos escritores, procurando respeitar o vernáculo, fazer construções frasais inspiradoras e instigantes, e, de alguma forma, professor, que é o que o senhor faz muito bem desde sempre, a gente precisa tirar o modo distraído, disperso e alienado que boa parte de nós, entretido com o feitiço dos algoritmos, não consegue se libertar do universo digital, que oferece recompensa, não é simples. Muito bom. Então, se a gente tem a oportunidade de escrever algo que seja útil, que seja inspirador. Eu só queria registrar aqui a presença do Felipe de Oliveira. Levanta o bracinho, Felipe, por favor. O Felipe foi um braço direito aqui, como a Cláudia, minha mulher que está aqui presente, na confecção desse livro. Ele é o formulador da Política Nacional de Prevenção do Suicídio, que deveria ser objeto de mais atenção, com ou sem emenda PIX. Obrigada. André, maravilhoso. Joana também. Já fui avisada que o nosso tempo está terminando. Eu queria aproveitar... pois é, mas tem outra mesa, a gente não pode não respeitar o tempo aqui, a organização tem sido impecável em relação a isso. Eu primeiro quero agradecer a presença de tantos... Você vai fazer o fechamento? Eu primeiro vou passar para vocês fazerem. Eu queria falar. Claro. Primeiro quero agradecer a presença de tantos amigos aqui, agradecer em especial Tina, Anselmo, Mary e Zueni, que vieram a convite nosso para essa mesa. E aí, eu queria dizer que existe um valor nisso, que, para além deles virem nos prestigiar, André, e aí eu falo assim, Joana, porque o Zu fez uma declaração que eu fico até constrangida, né? Ele falou que também, como não visse você, minha paixão. Aí eu falei, olha só, eu fico muito comovida, mas eu acho que o mais importante é o que isso revela, né? É essa questão do afeto, que foi o que o Afonso, o Sérgio, o Tom Farias, o Léo Cunha, os nossos organizadores desse festival produziram aqui, né? Uma convergência de afetos. Quantos amigos estão aqui, quantos passaram, quantos vieram nos ver, né? E quantos vieram também trocar e reforçar esse vínculo que o André falou e que a Joana tão bem falou nas suas relações
dentro das empresas. É isso que é a grande força e a grande potência, né? A gente realmente estar junto para mudar e para fazer o que tem que ser feito, né? Não podemos esquecer que tem que ser feito, né? Não é, Bob? Não é uma questão que você falou tanto outro dia, né? Tem que ser feito, urge que seja feito. E aí estamos juntos e eu vou pedir para cada um de vocês, em 2 minutos, se despeçam, tá? E falem o que vocês quiserem. Primeiro, Joana. Toda vez que eu tenho uma oportunidade de estar... Eu passo muito tempo com o microfone na mão, porque eu faço muitos treinamentos e palestras, né? E aí, em qualquer espaço que eu vá, eu sempre faço um convite para que as pessoas saiam daquele momento pensando em como e o que elas podem fazer diferente a partir de tudo que elas ouviram. E antes de eu encerrar, eu queria convidar vocês. Todo mundo coloca a mão na frente. Igual o que eu estou fazendo aqui, ó, e vai mexendo, ponho. Todo mundo? Muito bem, treinadinhos, hein? Então, eu vou pedir que vocês levantem o dedo indicador. Indicador, gente. O que vocês estão fazendo com o polegar? Era o indicador. Pegadinha, hein, Joana? Você nos induziu ao erro. Você fez assim, isso é fake news. Mas eu falei indicador, é para vocês estarem atentos, eu falei indicador. Indicador, tá certo. É para continuar. Sabe assim? por que isso acontece? Oi? Comunicação corporal. Mas sabe por que isso acontece? Porque o nosso corpo fala. Por que eu falei que a intenção ela não vai refletir os comportamentos? Porque a gente, às vezes, fica muito preocupados em relação ao que a gente está sentindo, o que a gente está pensando, e a gente investe pouco tempo em refletir sobre quais são os impactos dos meus comportamentos nas relações, nos espaços que eu estou ocupando. Porque a mudança ela não vai vir do discurso. Ela não vai vir só da leitura do livro, só da consciência cognitiva, o saber. Ela vai vir a partir do momento que a gente vai adquirindo a sabedoria, que é um conhecimento aplicado. Ou seja, a partir do momento que eu vou fazendo um exercício de aproximar o meu comportamento à minha intenção. Porque a mudança, o que o outro vai ver, não é aquilo que eu estou dizendo, é aquilo que eu estou mostrando. Então, o convite que eu deixo para vocês, para a gente encerrar essa fala, é da gente sair dessa necessidade de demandar de instituições e organizações. Eu acho que a gente tem que... Organizações precisam dialogar com outras organizações, né? Coletivos precisam se dialogar e se organizar em relação ao poder público. Mas todos nós temos a responsabilidade de todos os dias, ao levantar da cama, perguntar qual é o movimento diferente do que eu fiz ontem eu vou fazer para caminhar e se aproximar da minha intenção, da mudança que eu quero ver no mundo. Muito obrigada. Eu vou pedir para o André, mas eu só quero registrar aqui uma coisa que me ocorreu. A gente está transferindo muita responsabilidade nessa mesa, não está, não? A gente está exigindo que todo mundo mude. Está pouco, é isso? Então, vai lá, André, continua. Ué. Não tem planeta B, não tem plano B. Você não cuida bem da tua casa, da porta para dentro? A gente tem que cuidar bem da porta para fora. Tem que cuidar bem. Vamos lá. O povo do Papo das 9 está aí. Eu queria saber quais são as três palavrinhas. O mantra do Papo das 9 são 3 palavras. Bom... Força, coragem e fé. As 3 palavrinhas, por acaso, olha que loucura, também tem a ver com o livro sobre prevenção do suicídio, porque certa vez, lançando o livro, fila de autógrafo, uma pessoa chegou, nem me cumprimentou, falou assim, eu quero que você escreva uma mensagem que faça uma pessoa que tentou se matar 2 vezes, não tente uma terceira. Fiquei paralisado. Eu falei, primeiro que não há o que escrever. Não, isso é responsabilidade que seria complicado, mas eu não queria refugar. E realmente eu procurei alguma coisa que eu pudesse escrever sem essa pretensão, mas que satisfizesse quem pediu. E veio
Força, coragem e fé. A pessoa não reclamou, levou, falei, missão cumprida. E se funcionou para ela, pode funcionar para quem eventualmente esteja numa situação difícil. Comecei a aplicar o Força, Coragem e Fé nos autógrafos, 2015. Um tempo depois, eu resolvi investigar, mas será que existe uma relação de uma palavra com a outra? Elas estão soltas e desprendidas, sem vínculo entre si, ou existe um vínculo, existe uma ordem sequencial? Eu resolvi pesquisar, olha que loucura, né? Eu vou me debruçar sobre isso. E a resposta está no último capítulo desse livro, Sabedoria no Dia a Dia, em que uma mensagem do Pastorino, que ele foi muito comprometido com essa necessidade da gente buscar sempre que possível a superação, a sublimação, a determinação de seguir em frente. Sem deixar de se ressentir, somos humanos. A gente tem um lado muito fragilizado, mas segue em frente. Hoje está ruim, amanhã melhora. Hoje a gente não vê o sol, que o céu está encoberto, mas o sol está lá, daqui a pouco muda. E isso inspirou a escrever um capítulo. O capítulo é maior do que eu vou dizer, mas eu compartilhei no livro a razão pela qual essas 3 palavras para mim surgiram. Força é a palavra que abre os trabalhos. No universo dinâmico, onde tudo está em movimento, é preciso força para sair da inércia. São muitas as situações em que nos sentimos aprisionados na rotina, refugiados na zona de conforto, sem ânimo para seguir em frente. Vida é movimento, e nenhum movimento é possível sem o uso da força. Depois que a força dá o empurrãozinho inicial, é preciso coragem para avançar, descortinando novos horizontes, sem ter certeza de que se fez a escolha certa, sem ter o controle absoluto da situação. Haverá quedas, decepções, frustrações, e ainda assim o caminho será belo, porque é o seu caminho. A coragem de ser quem se é, enfrentando todos os obstáculos que se oponham a esse legítimo direito, resume um dos objetivos mais sublimes da existência. Fé é confiar num poder que você nem sabe explicar direito o que é, mas que te alimenta a alma, te faz se sentir protegido e amparado, aquece o coração nos momentos difíceis e mantém acesa a chama da esperança. Força, coragem e fé. E com esse convite do André para que a gente tenha força, coragem e fé, eu encerro essa mesa. Agradeço, André, por todo o carinho de estar aqui, de mostrar o seu trabalho. Joana, muito obrigada por sua presença, por nos mostrar e nos alertar para o que você está fazendo. Muito obrigada, pessoal. Boa tarde.